João, capítulo de número 15, do verso 1 ao versículo de número 8. Depois, o verso de número 16. Todos encontraram? Digam amém. Leiamos, portanto, a palavra do Eterno, que nos diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Verso 16: Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, Ele vô-lo conceda. E você toma assento dizendo amém. Amém. Meus irmãos, Jesus é a videira, nós somos os ramos. Repita assim após mim: Jesus é a videira, nós somos os ramos. Todos nós estamos familiarizados com João capítulo de número 15, que fala que Jesus, ele é a videira verdadeira. Alguma hora ou algum dia na sua vida, você já se deparou na Bíblia com esse texto e certamente chamou muito a sua atenção. Quem nunca ouviu uma pregação, um sermão, uma mensagem baseada em João capítulo de número 15? Jesus como a videira. Todos nós já ouvimos sermões extraídos aqui de João 15. Todavia, quando a gente lê aqui o contexto desse assunto e usando aqui a hermenêutica, a exegese e até a luz da Bíblia, o que verdadeiramente, isso aqui é uma parábola, o que verdadeiramente Jesus estava ensinando os seus discípulos, você vai ver aqui que ele estava falando de permanecer nele, porque a palavra-chave do texto é permanecer em Cristo. Tanto é verdade que tem mais de 7 expressões: permaneceis em mim, permaneceis em mim. Tem mais de 7 vezes aqui essa palavra permanecer. Por quê? Porque era exatamente esse o pensamento de Cristo, que os seus seguidores, que os seus discípulos, para que
pudessem dar frutos, eles tinham que estar nele. Porque ele diz, sem mim nada podeis ou nada podereis fazer. Se vocês não estiverem em mim, vocês não vão dar frutos. Agora, o que me chama a atenção aqui é que Jesus começa esse assunto dizendo: eu sou a videira verdadeira. Por que Jesus usa esta expressão, eu sou a videira verdadeira? Porque Jesus entendia que havia outros ou outras que se identificavam como videira, só que não eram verdadeira. Por exemplo, Israel era a vinha de Deus que foi trazida lá do Egito. Israel, no Velho Testamento, era conhecido como a videira de Deus. Quando você abre o Salmo 80, o versículo de número 8, você vai ver que trouxesse uma vinha lá do Egito. Ou seja, Israel também era uma videira que foi trazida lá do Egito. Lá do Egito. Só que depois você vê os versos 9, 10, 11, depois você lê na sua casa. Mas quando você abre a Bíblia, em Isaías capítulo de número 5, você vai ver Deus decepcionado com essa vinha, com essa videira que ele tirou lá do Egito. Porque no capítulo 5, o verso 1, ele diz: olha, eu cantarei ao meu amado o cântico querido a respeito da sua vinha. Ou seja, a respeito da sua videira, a respeito de Israel. E olha o termo usado aí. O meu amado tem uma vinha no outeiro fértil. Ele tem uma vinha e o outeiro é fértil. Ou seja, a terra é boa. Diga assim: a terra é boa. Tinha tudo para dar fruto. Além disso, o verso 2 diz que ele cercou, não deixou sem cerca, cercou, tirou as pedras. E olha, eu até grifei na minha Bíblia, em Isaías 5, e ele plantou de excelentes vides. Plantou de excelentes vides. A Bíblia diz que colocou no meio dela uma torre, construiu nela um lagar, porque eu vou colher aqui a minha vinha, os meus frutos, e já tem que ter um lagar, porque vai dar muitos frutos. A terra é boa, é num outeiro fértil. Eu cerquei, tirei todas as pedras, e além disso, plantei de excelentes vides. Tem tudo para dar. Só que olha a decepção de Deus. Esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Já pensou a decepção de Deus? E ele vem no verso 3 e 4, olha o que ele diz, é contundente. Verso 3 e 4, olha o que diz: agora, pois, moradores de Jerusalém, Deus se dirigindo ao povo acerca dessa vinha, para você entender por que Jesus falou que agora ele era a videira verdadeira. Porque Israel falhou lá atrás. Aí ele diz no verso de número 3, agora, moradores, homens de Judá, julgai, peço-vos, entre mim e a minha vinha. Verso 4 diz: que mais eu poderia fazer a minha vinha? Que mais eu poderia fazer? Vamos recapitular. Ele plantou uma vinha. Diz que ele primeiro tirou, cercou, tirou as pedras, plantou de excelente vides, fez torre, fez lagar, ele fez tudo. Esperava que desse frutos bons, mas deu uvas bravas. Aí ele diz: o que mais eu poderia ter feito, ou poderia fazer para a minha vinha, e que eu não lhe tenha feito? E como esperando que desse
uvas boas, veio a produzir uvas bravas. Eu estou trazendo esse contexto para vocês entenderem o porquê Jesus se apresenta aqui, dizendo: eu sou a videira verdadeira. Ele diz: eu sou a videira verdadeira. Por quê? Porque certamente quando eles saíram ali, dos portais ali de Jerusalém, ali tinha uma torre ali, que aparecia a figura de uma vinha de ouro, uma vide de ouro. E quando Jesus passa por debaixo ali, sensibilizado os discípulos e vendo tudo aquilo, certamente então Jesus ele faz menção do Israel do passado que falhou, e ele se apresenta como a videira verdadeira. E ele é categórico, ele diz: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Meu pai é o lavrador, é aquele que lavra a terra, é o vicultor, é aquele que está fazendo de tudo para que esta vide ou esta vinha seja produtiva, para que esta vinha venha produzir, porque é impossível. Esses dias eu preguei aqui, não dá para compreender um crente inerte na igreja, sem vida, e que não faz nada para Jesus, não ganha uma alma, não fala de Jesus para alguém. Aonde ele chega, ele não contagia através da mensagem do Evangelho, ele não consegue persuadir ninguém, ele não consegue através da mensagem da cruz influenciar ninguém. Tem coisa errada. Jesus ainda não transformou a sua vida, porque quando Jesus transforma a vida de uma pessoa, olha para cá, não demora, você começa a olhar os frutos que esta pessoa produz. Israel tinha tudo para dar bons frutos, e Deus esperou que desse bons frutos, mas ele diz: deu uvas bravas. Que tipo de frutos você, como vinha do Senhor, está produzindo para Ele? Que tipo de frutos eu estou produzindo? Será que as pessoas podem se chegar a mim e dizer: olha, tem coisa boa, eu quero andar com você, eu quero te ouvir, eu quero falar com você, porque você tem algo de Deus que outras pessoas, até que são bons amigos meus, mas não tem. Que tipo de frutos nós estamos dando para Deus? Jesus é a videira verdadeira. Ele diz: meu pai é o lavrador. Verso 2 ele diz: toda vara em mim que não dá frutos. Gente, ele vem falando, ele fala da vinha como a raiz, o caule, o ramo e os frutos. Uma vinha tem que ter isso. Uma parra de vinha, que é uma parreira, a vinha, a uvas, ela dá como uma trepadeira. Ela dá como uma trepadeira. E quem mexe, quem cuida, não sei se você... Eu já fui em vinhedos ali, perto de Campinas, e eu já vi isso de perto. Como é cuidar de uma vinha e como ela produz. Ela é uma parreira. Ela não dá como a árvore e não precisa de nenhuma atenção, não. Ela precisa de alguns pontalhetes, de algumas varas, para ir guiando conforme ela vai crescendo e se espalhando, porque ela vai muito longe. Às vezes um pé de vinha, ela pode ir a 100, 200 metros, e você vai dando corrente para ela, você vai estendendo ali paus, e ela vai trepando como uma trepadeira, e aonde ela passa,
logo ela deixa a sua marca. Onde ela passa, ela vai deixando os seus frutos. Às vezes você olha, é um vinhedo que parece que tem mil pés. Quando você olha, tem 50 pés. É porque ele se espalhou e virou um pomar grande. Sabe o que é isso? É que o agricultor, ele está cuidando bem daquela vinha. E olha, tudo que depender do Pai, aleluia, tudo que depender de Deus, irmão, Ele cuida de mim, Ele cuida de você, para que você possa dar bons frutos para Ele. Se você está infrutífero, se você não produz, ou está produzindo frutos maus, tem coisa errada na sua vida. Você precisa ter um encontro verdadeiro com Cristo, porque quando você encontra com Jesus, algo extraordinário acontece na sua vida. E Jesus é categórico, ele diz, eu sou a videira, vós as varas. Toda vara, verso 2, que está em mim, que não dá fruto, faz o quê? Tira. Isso aqui não é perda. Diga comigo, isso não é perda, é poda. Está ali, está em Cristo, ou está na igreja, mas não está produzindo frutos bons, vem o dono da vinha, o agricultor, o vicultor, e ele diz, opa, vou cortar. Por quê? Porque está ligado na videira, mas não está produzindo frutos. Então toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Então o que eu percebo aqui? Na videira existem 2 tipos de ramos. Quantos tipos? 2. Os produtivos e os improdutivos. E o agricultor que conhece a sua vinha, o que ele faz? Ele corta o ramo improdutivo e ele limpa o produtivo para que dê mais frutos. Ele corta o ramo improdutivo, porque você sabe, o ramo improdutivo da videira, ele começa a tirar a seiva dos outros galhos inutilmente. Por quê? Porque ele precisa se manter ali. Ele precisa permanecer verde com as suas folhas ali. E ele vai tirando a seiva da videira para se manter vivo ali, para se manter. Só que olha para ele hoje, é galho e folhas. Você olha para ele, a semana que vem é galho e folhas. Você olha para ele daqui 1 ano, é galho e folhas. E ele vai se mantendo, né, sugando o que? A seiva da videira. Aí o pai olha e diz, epa, peraí, tem coisa errada. Está aí há muito tempo. Eu já fiz de tudo. Eu já lavei, eu já purifiquei, eu já dei o banho da palavra, conforme diz aqui, vós estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Eu já fiz de tudo. Está aí na igreja, mas não produz fruto. Opa, está na hora da poda. Então não é perda, é poda. É poda. Sabe por quê? Porque em toda árvore tem, principalmente na videira, a vara, que é uma vara morta. Diga assim, vara morta. Ela está ali, mas está como um parasita, ou um parasita. Está ali, mas eu me lembro eu colhendo café com meu pai na roça, e aí chegava a época, antes
de ter flores no café, eles passavam arrancando os parasitas do café. E às vezes eu olhava assim, tinha uma bem no meio do centro da copa do café, aí tinha uns galhos compridos assim. Aí meu pai entrava no meio com uma serrinha e cortava. Eu olhava, meu pai, está acabando com o café, está acabando. Olha que vara bonita o senhor tirou. Ele diz, não, isso aqui, ele tira toda a seiva das outras varas que produz. Olha para cá, meu pai dizia, está vendo aqui as folhas, toda amarelada, as folhas eram as folhas mais verde amarelo, branquicento, sabe, aquele verde amarelo, e aperta aqui para você ver. Aí eu apertava assim, estava tudo cheio, irmão, tá? De seiva, ela suga tudo. Sabe que tem sanguessuga na igreja? Mas orem por mim, irmão, orem por mim. Vocês oram por mim, vocês marcam a campanha de oração em prol do Joãozinho, da Benedita, do Antônio. Vocês oram por mim, irmão. É o suga a oração. Só que ele mesmo nunca dobrou o joelho no chão para orar. É o sanguessuga, é o parasito, é aquele que está ali na videira, mas que não produz nada. E Jesus então, ele chama os seus discípulos, e para dar esse grande ensinamento a eles, ele diz, toda vara em mim, verso 2, que não dá fruto, atira, ou seja, poda, e limpa toda aquela. Você vê que até aqui está dando fruto, vai passar pelo processo da limpeza. Não é porque está dando fruto, irmão, que está pronto. Está dando fruto hoje, mas amanhã pode se tornar infrutífero, pode deixar de dar fruto. Então tem que passar pelo processo da limpeza. Tira aquela que não dá fruto, que é improdutiva, mas limpa toda aquela que dá fruto. Para quê? Para que dê mais fruto. Está vendo? Que tem hora que Deus faz a gente passar por um processo de modelagem, de limpeza, até nos coloca na moinha, ou no moinho santo, no estreito. Não é para te matar, é para tirar algumas rebarbas, né? Umas rebarbas, umas coisas erradas, para você dar mais frutos para Ele. O Pai não permite que você, como uma videira, você como uma árvore na casa dele, e só tem folhas, e está ocupando o espaço inutilmente, e não faz nada para Deus, não faz nada em prol da igreja, não faz nada em prol do seu semelhante. Ele morreu por você, derramou o sangue dele na cruz para te salvar, para te libertar, te deu condição de você crescer espiritualmente, de você se desenvolver, de você ser uma bênção na casa dele. Agora você não está sendo bênção, você não produz nada, é uma decepção. Verso 3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Olha o processo de limpeza. Para que esse processo de limpeza? Para dar frutos. Para dar frutos. Você lembra daquela cena de João, capítulo 13, quando Jesus pega uma bacia e ele começa a lavar os pés dos discípulos. Quando chega a vez de Pedro, Pedro diz, não, Senhor, peraí, o Senhor não vai me lavar não. Eu que careço lavar os seus pés, e tu agora lavas-me a mim? Jesus disse, olha, se eu não te lavar, você não terá parte comigo. Aí ele diz, não, Senhor, se é assim, não somente os pés, mas pode lavar as mãos, a cabeça, o corpo inteiro. Aí Jesus diz claramente, vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado, mas não todos. É categórico. Jesus diz, mas não todos estão limpos. Então sempre tem alguém que tem que passar pelo processo da limpeza, que não está limpo. Agora, o que nos limpa é a palavra de Deus.
A palavra limpa, a palavra regenera. Se você vir à igreja, você pode ouvir louvores, você pode ouvir testemunhos edificantes, mas se você não ouvir uma palavra que te confronta, você pode estar ou esteve num outro lugar, mas não num culto divino, culto verdadeiro. Porque no culto verdadeiro, Deus nos confronta. Que culto é esse que Deus não confronta a gente? Para dar mais frutos, para produzir frutos bons, para ser uma bênção nas mãos dele. Que culto é este? E o que me chama a atenção aqui, olha o que diz 2 a Pedro capítulo 1, verso de número 8. 2 a Pedro 1 e o verso de número 8. Porque se em vós houver, não dá para mostrar o contexto aí do que está se referindo, mas se em vós houver e aumentarem estas coisas que estão no contexto aí, que a gente tem que fazer, tem que praticar, não vos deixarão ociosos e estéreis no conhecimento de Jesus Cristo. Tem uma tradução que diz: não deixareis infrutíferos no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, nós fazemos parte dessa videira de Jesus que é a igreja. O Pai é o lavrador que está preparando tudo a nosso respeito. Irmão, tudo que você precisar de Deus para você crescer na fé, para você crescer espiritualmente, para você se desenvolver como um verdadeiro cristão, um cristão autêntico, você tem na palavra como ajuda de Deus para você. Você tem de tudo para crescer. Mas por que muita gente não cresce? O verso 4 diz: estai em mim e eu em vós. Como é que é esse negócio? Estais em mim e eu em vós. Mas como é que um pode estar dentro do outro ao mesmo tempo? Você pega a esponja, coloca na água. Aonde está a água? Na esponja. E aonde está a esponja? Na água. Assim é eu e você em Cristo. Ele está em nós e nós estamos nele. Está escrito: estais em mim e eu em vós. Para dar frutos, você tem que estar em Jesus. Pastor, mas eu estou na igreja. Estar na igreja é uma coisa, estar em Jesus é outra. Estar na igreja se identifica um religioso. Somos religiosos? Somos. Porque está escrito que a lei lá é para os irreligiosos. Nós somos religiosos, mas religião não basta. Ser religioso apenas, vir aos cultos, às quartas, aos domingos, e se apresentar como um religioso, mas não ter bons frutos, não ter característica inerente de verdadeiro cristão, nascido de Deus, nascido ou renascido de Deus, não adianta nada. Religiosidade não basta, tem que dar frutos. Jesus disse: está em mim e eu nele. Como a vara de si mesma não pode dar fruto. Hoje tem aí os desigrejados, e eles dizem: não, mas nós estamos em Cristo, porque religião não salva, igreja também não salva, entendeu? Então, porque eu sou a igreja, eles dizem: eu sou a igreja. Não, você não é a igreja, você é membro do corpo de Cristo, que é a igreja. Agora, eu nunca vi um braço andando por aí sem estar ligado no corpo. Eu nunca vi uma mão por aí, até se eu ver eu vou correr, porque é um fantasma, é coisa satânica, é coisa demoníaca, eu vou correr. Se você vê uma mão na calçada aí, você vai correr. Você vai pensar que é aqueles filmes lá de Sexta-feira 13.
E hoje é domingo, você vai correr. Agora, o que é isto? São a nossa geração, que infelizmente diz, não, eu não preciso congregar, eu não preciso de pastor, eu não preciso de igreja, eu não preciso de santa ceia, porque eu sou a igreja. Não, você não é a igreja, você é membro da igreja que compõe o corpo de Cristo, tá? Agora, corpo tem que estar ligado na cabeça que é Jesus. Então, se você não estiver na igreja, congregando, ouvindo a palavra, se alimentando de Cristo, obedecendo na íntegra a sua palavra, você é apenas um religioso, mas você não está em Jesus. E Jesus é categórico, está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar frutos se não estiver na videira. Como é que alguém, irmão, diz que não precisa de igreja, que não precisa de pastor, que não precisa de congregar? Ele diz, ó, assim, se vocês não estiverem na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Não adianta, se a pessoa não estiver em comunhão com Cristo, por isso que eu disse aqui, a palavra-chave do texto aqui, que é usada 7 vezes aqui, permanecei em Cristo. Aquele que permanece em mim, que está em mim, que está em mim. 7 vezes nós encontramos essa palavra aqui. E o que eu percebi é que no verso de número 2 está escrito que não dá frutos. No mesmo verso fala daquele que está em Jesus, aí diz, dá frutos. Ó, primeiro começa, não dá fruto, está no verso 2. Depois aquele que está em Jesus diz, dá fruto. Aí diz, mais fruto. Ó, não dá fruto, não tem fruto. Depois diz, dá fruto, mais fruto. E aí você vai ver o versículo de número 8, muitos frutos. Então, ó, não dá fruto, depois diz, dá fruto, mais fruto, o verso 8, muitos frutos. Porque é isso que Deus espera de nós, tá? Dá fruto, mais fruto e muitos frutos. Muitos frutos. É o que está no texto. E o que me chama a atenção, verso 5, eu sou a videira, vós as varas. Você vê que tudo parte da videira, porque é o seu caule que traz para nós essa sustentação e essa permanência espiritual para você permanecer em Cristo e ter intimidade com Ele. É o caule que está na videira. Verso de número 5, ele diz, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muitos frutos. Esse dá muitos frutos, porque sem mim nada podereis fazer. Oh, meu irmão, você está em Jesus? Porque Ele é a videira, nós somos as varas. E eu disse, olha, aquele que está em mim e eu nele. Não é só você abrir o bocão e dizer, ó, mas eu estou em Jesus, eu estou em Jesus. Não, não é só isso. Quem está em mim e eu nele. Vamos ver se eu estou preenchendo as condições, os princípios bíblicos, para ver se Jesus está em mim. Porque é fácil eu abrir a boca e dizer, eu estou em Jesus, eu estou em Jesus, eu estou em comunhão, eu estou na igreja. Isso é uma coisa. Será que Jesus está se agradando de mim? Será que eu estou a contento fazendo a vontade dEle? Porque se eu não estou fazendo a vontade dEle, é possível que naquele dia, o grande dia, eu vou receber a palavra dizendo, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, porque eu não vos conheço.
Mas, Senhor, a gente chamava o Senhor de Senhor, Senhor, até curei no teu nome, até preguei a tua palavra, eu fiz tantas maravilhas no teu nome. Ele diz, mas eu não vos conheço, eu não conheço vocês. Ah, mas não era cristão? Não tinha Bíblia na mão, não tinha paletó, não tinha gravata? Tinha até uma aparência de cristão, mas não estava ligado na videira verdadeira. E olha, o que faz a diferença na vida de um jovem é estar ligado na videira. O que faz a diferença na vida de um verdadeiro cristão é estar ligado na videira. Se não estiver, irmão, não tem frutos. Jesus foi categórico: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muitos frutos, porque sem mim nada podereis fazer. Aí ele abre um leque de sentença, verso de número 6: se alguém não estiver em mim, será lançado fora. E aqui começa as verdades que doem mais em nós. Ah, mas eu sou religioso. Ah, mas eu vou na igreja. Mas você está ligado em Cristo? Você está em Jesus? Está obedecendo na íntegra a palavra? Está vivendo uma vida de santidade, de santificação? Está na obediência da palavra? Ou sai daqui e enfia a cara no mundão? Sai daqui, é uma porteira aberta para você pecar. O que adianta? Jovem, o que adianta? Sai daqui e vai para a praça. Aqui é um santinho, lá fora um diabinho. Aqui é um coitado, lá fora um safado. Aqui é um santarrão, até prega, até faz isso, faz aquilo. Mas dentro de casa, ou fora da presença dos pais, ou fora da presença da igreja e do pastor, dá mau testemunho. O que adianta? Se alguém não estiver em mim, a Bíblia diz, será lançado fora, e como a vara, secará. Porque a gente só tem a manutenção da seiva se a gente estiver ligado na videira. Cortou, meu filho, corta um galho para você ver de uma árvore. Ele pode estar viçoso, verdinho, bonito. Corta, aí amanhã você passa lá para você ver. Está seca, está seco. Assim tem crente. Já viu algum crente desviado, irmão? Quando ele sai da igreja, igreja é uma benção, família maravilhosa, a esposa tá uma bênção, é sofredora, mas não está sofrendo as infidelidades do marido, está uma benção. Aí quando ele sai da igreja, se desvia, sabe, a esposa começa a sofrer tanto, começa a trair a esposa, começa a fazer coisa errada, a esposa já perde a filosofia, aquela aparência, sabe, ela entra no estreito com Deus, sabe, o marido perde aquela, você olha para ele já foi um cristão, ele já foi da igreja, mas olha para um desviado para você ver. Esse dia eu passei e vi um num barzinho que tem perto de casa, falei, poxa, que situação, irmão, desviado. Falei, pô, esse camarada punha paletó, punha gravata, pregava a palavra, mas olha que situação. Irmão, o desviado, ele tem 7 demônios. Na verdade é 8. Porque um pega mais 7 lá e vem e habita nele. Então 7 mais 1, 8. Terrível a vida de um desviado. Por quê? Porque ele foi podado. E você pensa que o pai não é bondoso, que não esperou muito tempo. Você lembra daquela outra parábola? Quando aquele lavrador chegou para o responsável, o dono da vinha chegou para o lavrador responsável e disse, olha, já por 2 anos eu passo aqui e eu vejo essa figueira aqui e ela não produz nada. Corta ela, porque gasta o tempo inutilmente. Aí nós encontramos que o lavrador, ele pede clemência, ele diz, olha Senhor, vamos fazer o seguinte,
Esse ano, então, eu vou dar uma atenção especial para ela. Eu vou adubar, eu vou cavar um buraco, de repente chovendo, ela terá a manutenção maior da chuva. Eu vou fazer de tudo. Aí, o ano que vem, se ela der fruto, o Senhor deixa ela permanecer. Mas se não der fruto, o Senhor corta. E foi feito assim. Não tem o resultado do final da parábola, mas quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas, irmão. Tá? Não mostra a sequência, mas dá para entender que o Pai tem muita paciência conosco. E quando Ele poda alguém, irmão, alguém diz, o pastor tirou fulano de tal da igreja. Não é pastor não, meu irmão. Eu não estou com a poda, eu não estou com a vaca na mão, não. Eu não estou com o facão para cortar, para podar, não. É o Pai. Sabe por quê? A pessoa está ali pecando camufladamente, tá? Tem gente que se esconde atrás da máscara, da religiosidade. Ele se esconde ali e fica. Mas uma hora a máscara cai, sim ou não? Cai, uma hora cai. Então cuidado para você não ser podado da videira verdadeira. Eu estou finalizando, verso de número 7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós. Olha a condição. Se vós estiverdes em mim, isso é bastante? É o suficiente? Nananina não. É a primeira condição estabelecida por Cristo. Se vós estiverdes em mim, primeira condição. Segunda, e as minhas palavras estiverem em vós. Aí a porta se abre. Aí, olha, a chance de você alcançar respostas para suas petições são grandíssimas. As portas se abrem. Primeiro, estabelecido nessas condições. Se vós estiverem em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo. Pedireis o quê? Tudo. Tudo. O que quiserdes, e vos será feito. Tudo o que quiserdes, estabelecido dentro da vontade de Deus, você vai alcançar dele. Isso é extraordinário. Está precisando de um namorado crente? Deus te dará um namorado crente. Está esperando a chegada de um príncipe? Continue esperando, porque o príncipe vai chegar. Nem que seja do outro lado do mundo, do Japão lá. Assim. Deus vai mandar. Mas quando Deus manda, Ele manda coisa boa. Sabe por quê? Porque você está em Cristo. As palavras de Cristo estão em você. Gente, Ele estabelece aqui uma condição. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo. Esse tempo atrás alguém chegou e disse, pastor, mas a gente pode pedir tudo mesmo para Deus? Pode pedir tudo? Pode. Tudo estabelecido por Ele dentro da sua vontade. Na Bíblia, você pode pedir. Você pode pedir. Se você preencher os requisitos, se você está em Jesus, Jesus está em você, a palavra de Jesus está em você, você pode pedir tudo. Ele diz, e vos será feito. Verso de número 8. Nisto é glorificado meu Pai que está nos céus. Olha o que diz, que deis muito fruto. Está vendo como é que Deus é glorificado? Quando você dá muito fruto. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Você vê que começa dizendo que a árvore que não está ligada em Cristo, mas apenas na religiosidade, não dá fruto. Mas no verso 2 depois começa, olha a ascensão, dá fruto, mais frutos, e termina dizendo, muitos frutos. É o que diz, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. E assim, está vendo a condição estabelecida por Ele?
Está pensando que é fácil ser discípulo de Jesus? Não é. Para ser discípulo de Jesus tem que dar frutos. Pastor, que frutos esses? Alguém pensa aí que os frutos, Thaís, é só ganhar almas? Não. Esse fruto não é só ganhar almas para Jesus, não. Esses frutos aí é o fruto da justiça, da retidão, da bondade, da generosidade, do amor. Como é que estão os frutos do amor na sua vida? Quando você ama e ama de verdade. O fruto de você andar na verdade. E sabe que hoje, irmão, até para você falar a verdade, você tem que pagar um preço terrível. Você vai com uma frase e que é de efeito na internet, coloca lá para você ver. Você vai ver lá, 10 é contra a frase, porque ela é pesada, ela fala a verdade. Aí dois defensores, eu estava vendo, coloca para você uma frase aí, coloca uma frase de efeito, mas uma frase verdadeira para você ver. Ó, é gente achincalhando, te denegrindo. Sabe por quê? Porque o negócio está lá, é estreito, é verdadeiro. Então, quando você der frutos, você estará apto para ser discípulo de Jesus. Aí eu finalizo com o verso 16. O que Jesus disse? Ele diz: não escolhestes vós a mim. Sabe que tem gente batendo no peito aí, dizendo: olha, eu aceitei Jesus como o meu Salvador. Na verdade, irmão, não somos nós que aceitamos a Cristo. Foi Ele que nos aceitou. Sabe que depois de algum tempo pastoreando igreja, já passou dos 41, eu aprendi, eu fazia um apelo insistente: quem quer aceitar Jesus? Quem quer aceitar Jesus? E aí o bêbado diz: eu aceito ele desde que eu me entendo por gente. Ele bêbado lá. Eu falei: mas esse apelo está meio errado. Quem quer aceitar Jesus? Aí aceitava. Aí, no decorrer dos anos, eu fui aprendendo que, na verdade, não somos nós que o aceitamos, é Ele quem nos aceita. Aí eu mudei o apelo: quem quer entregar a sua vida a Jesus? Quem quer ter um encontro com Jesus para que a sua vida seja mudada radicalmente? Eu mudei, não quer aceitar Jesus, que até o bêbado aceita, e ele sai dali, vai para o boteco e toma 10. Isso não é aceitar Jesus. Receber Jesus no coração é aceitar o seu senhorio, é receber o seu celeste ensino, é ter a sua vida radicalmente mudada. Então, Jesus é categórico, ele diz: não escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Olha para cá, não foi você que escolheu ele. E às vezes tem gente que se mostra tão bonzinho. Eu estava pregando para ele e disse: pastor, se eu não for para o céu, mais ninguém vai. Eu falei: rapaz, tu tá com a bola toda. Última Coca-Cola do deserto, última bolacha do pacote. Se eu não for para o céu, pastor, mais ninguém vai. Aí eu disse: mas por quê, pastor? Porque, olha, eu não desejo mal para ninguém, eu não falo mal de ninguém, eu compro, pago, eu amo as pessoas. Pastor, eu não tenho vício nenhum. Se eu não for para o céu, mais ninguém vai. Eu falei: olha para cá, ser honesto, ser uma pessoa que ama o seu próximo, praticar a retidão, a justiça, isso é dever de um cidadão terrestre. Andar direito, pagar as suas contas, isso é o dever de um cidadão brasileiro. Mas para entrar no céu, tem que receber Jesus como o seu único e suficiente Salvador. Se não receber Jesus, não entra no céu. Religiosidade apenas. Por isso que Paulo foi categórico, Efésios 2:8. Pela graça
sois salvo por meio da fé e não das obras. E ele diz, isso não vem de vós, é dom de Deus. O verso 9 diz, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então finalizo. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós. Aí ele vem no verso de número 16. Não escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, para que vades. O que é vades? Diga assim, ir. Ir aonde Jesus mandar. Tem um hino que a gente cantava, eu acho que é o 515 da harpa cristã. Se Cristo comigo vai, eu irei. E olha, é interessante que diz, se lá para o deserto, Jesus, irmão, lá para o deserto, aí você vai com ele lá para o deserto. Se ele te mandar, você vai. Você não vai titubear na fé, você não vai colocar os pés na parede. Se até lá para o deserto ele te mandar, levando as boas novas de salvação, você vai. O que ele diz? Não escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei. Nomeei. Você foi o que? Nomeado. O que é nomeado? É pronunciar o nome com alto e bom som. Fulano de tal, ele, presente. Thaís, presente. Cláudio, presente. Isso é nomeação. E nomeação você faz à frente ou na frente de todos os escolhidos e nomeados. Então isso é, ele escolheu você e te nomeou. Para quê? Para que vades e deis frutos. Para que vade e deis fruto. E diz aqui, e o vosso fruto faz o quê? Olha a palavra de novo, permaneça. E o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, Ele vô-lo conceda. Fica em pé. Jesus é a videira verdadeira. Nós somos as varas. Que tipo de vara eu estou sendo nessa videira? Que tipo de vara? Um parasito? Ou uma vara parasita? Que só está ali ocupando espaço? Tem folhas, mas chega a hora de dar flores e produzir os frutos. Qual é o fruto da videira? É as uvas, que depois espremida, elas viram vinho. Esse suco de uva que a gente tem aí, tem o Aurora, tem o Maguari, eu me identifico mais com o Aurora, parece que é mais puro, né? É mais caro, mas é o mais puro. Irmão, não é gostoso? Mas olha o processo. Começou lá atrás, com a escolha da terra do agricultor. Ele diz, opa, aqui é bom para dar uvas. Aí ele limpa a terra, ele prepara a terra, ele planta as vides e ele começa a cuidar. E essas vides, né, a videira, ela vai crescendo. A sua parra, ela vai espalhando, a trepadeira, ela vai subindo, ela vai crescendo. E aí quando vem as flores e quando vem as uvas, irmão, aleluia, é coisa maravilhosa. Eu fui em vinhedos lá e quando eu vi, eu fiquei admirado. O rapaz que foi comigo falou, foi com a gente e ele deixou, falou, pode pegar aí quantas uvas. E elas ficavam penduradas assim, irmão, no lugar meio baixo, e a gente, mais doce daquele jeito. Falei, mas é muito doce, uma delícia. Ele falou, pode pegar quantos cachos você quiser aí. E eu peguei uns 3 ali, irmão. Que coisa maravilhosa. Quando você é um cristão de verdade,
as pessoas chegam perto de você e olha, o sorriso delas vai na boca, vai na orelha. Sabe o que é isso? Satisfação de ouvir você, de ouvir as suas palavras, de ouvir a palavra de sabedoria que sai da sua boca. Nós vamos cantar um louvor para Deus. Quantos fazem parte da vinha do Senhor? Quantos que querem melhorar como varas? Porque Ele é a videira, nós somos as varas. Quantos querem melhorar espiritualmente? Então todos que querem melhorar, saia do seu lugar, venha diante do altar. Pode sair. Eu quero orar por você. Todos que querem melhorar como vara desta vinha, e olha, uma grande vinha do Senhor. Sai, nós vamos orar. E você cante conosco esse louvor. Vem, fecha os teus olhos aqui. Vê o que será colocado no telão para cantar. Cante com a sua alma. Diga para Ele que você quer melhorar como vinha, como plantação do Senhor. Você é plantação do Senhor. Diga. Enche este ambiente, enche este lugar. Olha aí. Adore. Ele é a videira verdadeira. Damos liberdade, que caiam teus